Oi, gente! Hoje eu vou fazer um fular da Páscoa. É um bolo tradicional que a gente come, que os portugueses, né, comem na Páscoa aqui. Aí no Brasil a gente come a colomba pascual e aqui em Portugal eles comem o fular da Páscoa. Vende em todo supermercado, pastelaria, padaria. E hoje eu vou fazer esta receitinha de fular em casa. Vou fazer aqui no processador, vou bater na minha massa no processador, mas quem não tiver processador, nem aquela batedeira planetária com aquele gancho de massa, faz a massa igualzinha na mão. Só que em vez de misturar na mão, eu vou misturar aqui no processador. Na mão é só vocês sovarem a massa por uns 8 minutos mais ou menos e deixar crescer. Eu vou sovar a minha aqui no processador, mas também pode se fazer a massa na mão perfeitamente, é como sova a massa de pão. Ó, vou começar colocando aqui no meu processador, eu vou colocar aqui uma caixinha de 200 ml de creme de leite. Vocês podem usar o fermento fresco de padeiro. Se for o fresco, 25 gramas. Se for o seco, um envelopinho que eu acho que vem 10 gramas. Nesta xícara eu tenho 25 gramas de fermento de pão fresco. Eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de açúcar e vou dissolver aqui o meu fermento neste açúcar. É só mexer que ele fica líquido. Meu fermento já ficou líquido. Agora eu vou misturar ele ali junto com a minha caixinha de creme de leite que tá ali no processador. Misturei aqui o fermento líquido aqui, junto com a caixinha de creme de leite. O fermento já coloquei aqui. E agora eu vou esperar 20 minutos para esse meu fermento ativar. Enquanto o fermento ativa aqui, eu vou separando os outros ingredientes do meu fular. Aqui nesta bacia eu coloquei 100 gramas de açúcar e agora eu vou acrescentar 600 gramas de farinha de trigo. Já coloquei 100 gramas de açúcar, 600 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de sobremesa de sal. Vou acrescentar uma colher de chá de erva doce moída. E 2 colheres de chá de canela. Eu tirei a raspa da casca de uma laranja e de um limão, bem lavadinhos, e vou misturar aqui a raspa da casca do limão e da laranja. Agora eu vou misturar tudo aqui. Separei mais 3 ovos. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de óleo. Quem for fazer na mão, é só colocar agora aqui nessa mistura de farinha, o açúcar, as especiarias e as raspas dos citrinos. É só colocar aqui os ovos, a manteiga, o óleo e o fermento ativado com o creme de leite. E sovar com a mão por uns 15 minutos mais ou menos, entre 8 e 15 minutos, até você ver que a massa já tá bem elástica, e depois deixar crescer. Eu, como vou fazer ali no processador, já se passaram 20 minutos, o meu fermento já ativou. Eu vou colocar agora essa minha mistura de farinha, os ovos, a manteiga e o óleo e vou sovar ali no meu processador mais ou menos também por uns 8 minutos. Agora é só misturar tudo e bater aqui no processador
por 8 minutos e quem for fazer na mão é só misturar tudo e sovar na mão entre 8 e 15 minutos também. A mistura de farinha, os 3 ovos, a colher de sopa de óleo e as 2 colheres de sopa de manteiga. Já sovei a minha massa por 8 minutos. Agora eu vou deixar ela crescer por 1 hora. Ó, tirei a massa do processador, ela tá assim. Quem for sovar na mão, ó, é só sovar assim bem na mão. Só misturar tudo, o fermento ativado, os ovos, a mistura de farinha, a manteiga, o óleozinho e sovar bem na mão. A minha já está sovadinha. Já sovei lá no processador. Se vocês forem sovar assim na bancada, vocês coloquem um pouquinho de farinha. Se a massa tiver um pouquinho grudando na mesa, bem pouquinho mesmo, para sovar assim. Agora eu vou colocar a minha massa para crescer. Vou colocar aqui nessa mesma bacia onde ela estava. Vou cobrir com plástico filme. Cobri ela com plástico filme, vou pôr um guardanapo aqui em cima e vou deixar ela crescer por 1 hora. 1 hora depois, a massa do meu foulard já cresceu, ó. Cresceu bastante. Dobrou de volume. Encheu quase a bacia. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui na mesa. Vou pôr aqui a minha massa. Bem cozida mesmo. E hoje tá um dia frio aqui em Portugal. Acabou de começar a primavera, mas tá um dia bem frio, nublado, parece que vai chover. Dividir aqui a massa. Vou tirar um pedacinho dela para fazer umas tirinhas. E vou fazer aqui redondinho assim, ó. Um foulard redondinho. Pequeno. Vou colocar ele aqui nessa assadeira aqui. Vou colocar este daqui aqui. E no outro eu vou colocar fruta cristalizadas e vou colocar gotas de chocolate também. Não vai isso no foulard. No foulard vai ovo cozido. Eu vou fazer esse aqui tradicional, igual o de Portugal. E o outro eu vou fazer tipo um bolo de Páscoa mesmo. Eu dividi a massa em 2. Essa daqui é invenção minha. Essa daqui não é tradicional aqui de Portugal, é invenção minha. Eu vou fazer tipo um bolo de Páscoa aqui com bastante fruta cristalizadas. E vou colocar também um pouco de gotas de chocolate para lembrar a Páscoa aqui no meio das minhas frutas. E vou fazer. E vou depois finalizar ali o foulard, vou incorporar essas frutas toda aqui na minha massa. Bastante fruta eu coloquei e gotas de chocolate. Vou fazer a minha columba pascual aqui. Columba pascual com a massa do foulard. Dividir a massa em... Misturar bem aqui as frutas na massa. E vou dividir a massa em 3, que eu vou fazer o formato da columba. Vou fazer assim um compridinho.
uma massa compridinha, uma bolinha, outra bolinha. Agora eu vou montar. Esse aqui vai ser o meu fular, que eu vou fazer aqui uma colomba pascual. Aqui está a parte da colomba. Eu vou passar um pouquinho de gema para poder colar as outras, aqueles meus dois pedaços aqui do lado. Aqui. E aqui. Essa aqui vai ser minha colomba pascual, essa daqui vai ser o meu fular da Páscoa. Para o fular, aqui em Portugal, as pessoas usam ovo cozido. Eu vou colocar 2 ovos na minha. Um aqui nesta cavidade e outro aqui. Que eu tenho os meus ovos, já estão cozidos. Eu vou pôr eles aqui na massa. Vou pincelar aqui assim. E vou pincelar aqui para colar. Um pedacinho de massa, vou fazer 2 tirinhas compridas com elas, que é para eu colocar em cima dos meus ovos. Eu vou colocar aqui assim, em cima do ovo. E a outra eu vou colocar de assim. Aqui eu vou fazer outra tirinha e vou colocar de assim. Vou pincelar aqui com a gema. Que eu vou fazer uma cobertura para a minha colomba pascual. Vou colocar um pouco de leite aqui nessas gemas. Vou colocar açúcar de confeiteiro. Vou colocar açúcar de confeiteiro, umas 2 colheres. Vou colocar um pouco de crocante de nozes. Vou colocar também um pouquinho de nozes assim quebradinha, vou quebrar com a mão mesmo. Aqui junto. O crocante de nozes eu fiz ele naquela receita do bolo Marta Rocha. Por sinal é uma delícia aquele bolo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês verem a receita do bolo e o crocante de nozes. Vou colocar um pouquinho de amêndoas também laminadas. E vou colocar essa mistura aqui em cima da minha colomba pascual para fazer uma crosta. Vou colocar essa mistura aqui e vou deixar aqui o meu fular e a minha colomba crescer aqui por mais meia hora. Enquanto isso eu vou aquecendo o forno. Depois eu vou colocar elas no forno para assar. E depois eu mostro para vocês quando já estiver assadinha. Agora só vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui por cima. Deixar crescer por meia hora e levar no forno para assar. Minha colomba pascual, que eu fiz com a mesma massa do fular. Ó, já esperei os meus pães crescerem por meia hora. Aqui tá a minha colomba, que eu fiz com a mesma massa aqui do fular. E vou colocar para assar o fular e a colomba que eu fiz. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Depois eu falo para vocês quanto tempo ele ficou no meu forno até ficar bem assadinho. Meu fular já está assadinho. Ficou no forno por 30 minutos a 180 graus. O forno estava bem quente e já está assadinho. A colomba também já assou. Também ficou 30 minutos no forno.
Ainda está super quente e o cheiro está delicioso. Vou cortar um pedacinho de cada para vocês verem como que ele é por dentro. Uma massa super macia e deliciosa. Super fofinho, macio. Vou comer um pedaço. Delicioso. Molhadinho e com sabor incrível de especiarias. Uma delícia! Cortei também a minha columba, ó, que eu fiz com a massa improvisada do fubá. E também ficou maravilhosa, deliciosa. Já tô até tomando aqui o meu lanchinho da tarde. Já comi um pedaço do fubá, já comi um pedaço da columba e já tô no segundo pedaço da minha columba. Essa crosta aqui então por cima ficou fantástica. E este foi o meu vídeo de hoje. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.